Gênesis capítulo 36, versículo 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aholibamá, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifas, e Basemate teve a Reuel. E a Aholibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora abençoá-la, que o Senhor me dê poder para pregar e nos dê, cada um de nós, fé, para que possamos ouvir com poder e com fé, para que a sua mensagem seja eficaz em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. E como eu havia anunciado, nós estamos começando um novo capítulo hoje. Nós terminamos o capítulo 34 e 35 conjuntamente. E hoje vamos começar o 36, que focaliza, todo o capítulo 36 de Gênesis, ele focaliza completamente, exclusivamente na vida de Esaú. Deixa de lado um pouquinho o trio de Abraão, Isaque e Jacó, que nós vamos estudando, e ele trata um pouquinho de Esaú, irmão de Jacó. E é muito importante, eu quero só trazer a atenção de todos para essas palavras do versículo 1, que diz assim: Esaú, que é Edom. Esaú, que é Edom, é de grande importância. É a primeira vez que é referido aqui. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que vocês guardem aí na sua memória, para mais tarde esta noite, esta frase: Esaú, que é Edom. Agora eu pergunto, por que Deus dedicou todo um capítulo para Esaú? Afinal de contas, Esaú não fazia parte da promessa. A promessa feita a Abraão foi para seu filho Isaque, e depois Deus falou para Isaque, falou: olha, a promessa vai ser para o mais novo, vai ser para Jacó, não vai ser para Esaú. Então, por que Deus dedicou todo um capítulo para tratar de Esaú, que é um pouquinho fora do caminho? E a verdade, a resposta, o porquê Deus dedicou todo um capítulo para Esaú, foi para mostrar a gente, fazendo uma comparação, nos mostrando o final de duas vidas bem diferentes. Ele quer mostrar, antes de ele passar a mostrar o fim, ou o final, a sequência na vida de Jacó, que agora é Israel, ele vai dar uma pausa e vai voltar para Israel, no capítulo 37, mas no capítulo 36, ele para e ele vai fazer uma comparação entre Jacó e Esaú, em termos de como a vida dos dois acabaram. Claro que a vida de Jacó não acabou ainda, né? A vida de Israel ainda tem muito pela frente, mas ele vai tratar de Esaú, vai voltar para Esaú em detalhe, e aí vai esquecer Esaú por um bom tempo. Mas só para a gente fazer uma comparação bem rápida, nós temos Jacó e Esaú. Jacó, ele era um homem salvo. Jacó era salvo, ele foi salvo quando ele saía da terra da sua parentela, quando ele teve que sair fugido, porque o seu irmão tinha jurado ele de morte, porque havia trapaceado a ele, tinha roubado a bênção dele. O pai dele estava decepcionado, estava envergonhado, ele estava com medo, e sua mãe falou: olha, você tem que fugir daqui, que seu irmão vai te pegar e vai acabar com você. E ele fugiu, e foi nessa fuga que ele encontrou Deus. Deus apareceu para ele, ele estava no lugar, o céu se abriu, teve uma visão, mas foi ali que ele se tornou um homem salvo. Ele teve encontro com Deus. O outro encontro muito dramático, alguns capítulos atrás, foi quando ele, antes de encontrar o seu irmão, teve encontro pessoal, e ele lutou, ele pelejou com Deus, e como resultado ele ficou manco, passou a mancar o resto da sua vida, e a sua vida foi transformada, não foi resolvida da noite para o dia, mas foi transformada, e uma vida marcada por muitas e muitas tragédias. Desde o começo, quando ele chegou na terra do seu tio, de Labão, onde ele queria casar com Raquel, acabou casando com Léa, não foi enganado, casou com Raquel, aí depois teve as desavenças todas, as dificuldades todas, e os capítulos 34 e 35 que a gente vem estudando, as tormentas na vida dele, os resultados da tormenta, aconteceu com a filha dele, com seus filhos, com seu testemunho, com sua esposa que faleceu, e as dificuldades que ele teve. Ou seja, ele teve uma vida muito cheia de tragédia. Agora notem que todas as tragédias que assolaram Jacó, Israel, foram devidos a ele mesmo. Foram consequências de escolhas que ele havia feito.
né? Mas em contrapartida, o que nós vamos comparar a vida de Jacó é com Esaú. Esaú era um homem perdido, Esaú não era salvo. Nós temos referências a isso não só no Novo Testamento, no Velho, mas também no Novo Testamento. Mas Esaú não era salvo, era perdido. Ele era rico, sempre foi um homem rico. E aqui é uma coisa interessante notar isso. Ele era perdido, mas ele tinha caráter e princípios muito mais do que Jacó, que era salvo. Veja que irônico. Esaú, um homem perdido, não estava interessado em Deus, não conhecia Deus como deveria, mas ele tinha caráter. Quem não tinha caráter era Jacó. Foi Jacó que trapaceou, foi Jacó que mentiu, Jacó que enganou. Ele era um homem de princípios, um homem de caráter, era um homem que jurou o irmão dele de morte, por isso que Jacó precisou fugir, mas quando Jacó voltou, depois de 20 e poucos anos, e Jacó estava muito temeroso. Porque ele achava que o irmão dele, que havia jurado ele de morte, ia finalmente cumprir a sua promessa e acabar com ele. Então Jacó voltou muito temeroso para a terra do pai dele, mas Esaú foi encontrá-lo com espírito de perdão. Se você lá lê o episódio, fala que quando Esaú veio, ele desceu do seu cavalo, camelo, ou motocicleta, não sei o que ele estava usando naquela época, mas ele desceu e foi até Jacó e o abraçou e falou: meu irmão, quanto tempo! E o acolheu, ou seja, ele tinha um espírito de perdão, um homem perdido, caráter, princípios, perdão, tinha sucesso humanamente falando. Nós lemos o relato que ele tinha muitas posses, muita terra, muito gado, muita gente. É um homem rico. Então estamos comparando essas duas vidas e Deus quer mostrar o fim de Esaú antes de mostrar o fim de Jacó. E ele faz isso para nos dar esse contraste. Agora, a chave para entender Gênesis capítulo 36 é lembrar sempre disso, que Deus está usando a vida de Esaú para ensinar verdades, preste bem atenção, verdades sobre a carne, verdades sobre a natureza humana, verdades sobre o que a Bíblia chama no Novo Testamento de o velho homem. Se você é salvo, você é uma nova criatura. Se você é salvo, o seu espírito que estava morto está vivo, mas existe o velho homem, a velha carne. Lembrando que o homem foi feito à imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem foi criado carne, alma e espírito. O espírito morreu, quando a gente nasce de novo, quando somos salvos, nós somos uma nova criatura, mas a carne é o velho homem, ou a velha mulher, né? Essa época de igualdade, mas a verdade é essa, o velho homem está lá. Então Deus está querendo ensinar para nós verdades sobre a carne, fazendo essa comparação entre Esaú e Jacó. E Esaú aqui sim tipifica a carne, e as características da sua vida nos ensinam as características da carne e nos mostram qual é o destino a qual essas características nos levam. E então, vamos hoje começar um tema em Gênesis 36, não vamos terminar hoje, mas vamos começar um tema, a carne segundo Esaú. A carne segundo Esaú. Olhe comigo no versículo 1, e nós vamos ver a primeira dessas comparações. Diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Primeira coisa que Deus quer ensinar para a gente através da vida de Esaú é o seguinte: a carne vai sempre ficar mais forte. A carne vai sempre crescer, é o que ela busca. A carne sempre vai querer crescer, sempre vai querer ficar mais forte, sempre vai querer expandir. Esaú, ele foi o fundador de toda uma nação de Edom. Através do Velho Testamento você vai ver os edomitas sendo referidos vezes e vezes e vezes. Edomitas isso, edomitas aquilo. E quem começou, quem foi a raiz, quem foi o início dos edomitas foi Esaú. A palavra Edom significa vermelho, Esaú também significa vermelho, significa a cor. Tudo leva a crer que ele tinha cabelo vermelho, uma pele avermelhada, digamos assim, mas ele foi o fundador, foi a partir dele que essa nação ela surgiu, os edomitas. E igualmente a carne, assim como Esaú se reproduziu e cresceu e se tornou uma nação, não estamos falando aqui a família era grande,
Uma nação, ele se tornou uma nação inteira a partir dele, ele foi a semente. Mas a carne igualmente vai querer se reproduzir, crescer e vai querer virar uma nação em nossas vidas. A carne não está interessada em ser apenas um pequeno território na sua vida. A carne, ela vai buscar crescer, se reproduzir, aumentar e expandir o tempo todo. E assim como Esaú cresceu, a carne vai também querer crescer. E se nós deixarmos, a carne vai se fortalecer e ela vai querer expandir. Ela vai querer crescer. E nós temos que ter cuidado com o que a carne produz em nossas vidas, porque um pecado pode produzir toda uma nação. Essa grande nação de Edom, os edomitas, sabe de onde começou? Com um homem. Quem? Esaú. Então, assim como o homem pode ser a raiz e a fonte, a semente, o começo de uma grande nação, um pecado. Pode ser um pecado, entre aspas, inocente. Pode ser um pecado, entre aspas, sem muita consequência. Mas aquele um pecado, você pode ter toda uma nação de pecado, uma nação da carne. Ela vai expandir, ela vai querer crescer, assim como foi o caso. Você pega, por exemplo, um drogado, um viciado. Você pega um alcoólatra, você pega algum cônjuge que abandonou lá. Você pega alguém que se envolve com prostituição. Você pega alguém que se envolve com seja lá o que for. Tudo isso teve o começo. A pessoa acordou um dia e era um alcoólatra. A pessoa acordou um dia viciado em maconha, crack, cocaína, heroína e tudo mais. A pessoa acordou um dia e desfez toda a sua família. Não. Tudo começa, sabe com o quê? Com um pecado. Edom começou com um homem, Esaú. E a nação, quando a carne se torna uma nação e domina a sua vida, então o que vai acontecer é que ali o pecado veio crescendo e expandindo, e crescendo e expandindo, até o ponto que ele traz ruína na vida da gente. Esse processo não é da noite para o dia, começa aos poucos. Pecado aqui, transgressão ali. Assim como Esaú. A nação não estava de um dia para a noite formada. Não, demorou anos, mas cresceu. Passaram-se 20 anos entre a última vez que Jacó viu Esaú e depois que ele encontrou, foi 20 anos, mas 20 anos depois ele era agora o pai de toda uma nação. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque todo pecado é em potencial uma semente. E se nós demos as condições certas, esse pecado, a carne, ela cresce, floresce e frutifica. Agora as condições têm que estar certas. Se você tem uma semente, para que você tenha o fruto daquela semente, você tem que ter as condições certas, tem que ter solo, tem que ter umidade, tem que ter sol, você tem que adubar, tem que ter um certo grau de calor, tem que ter as condições certas. E se houver as condições certas, aquela semente vai germinar, ela vai crescer, vai virar uma árvore, vai dar fruto. Mas se você não aguar, se não tiver sol, se não tiver calor, se não tiver nutrientes, não vai crescer. Então, se a gente deixa que nossas vidas tenham as condições adequadas para que a carne cresça, não tenha dúvida alguma, ela vai crescer. Ela vai crescer. O pecado como uma erva daninha. Já notou isso? Eu, alguns anos atrás, tentei plantar um pé de abacate. Foi um desastre, não deu certo. Agora, mato você não tem que plantar, não tem que adubar, você não tem que aguar, não tem que fazer nada. Mato cresce que é uma... Perceberam isso? Pois é, assim é o pecado. Pecado cresce que você não precisa nem querer, nem plantar, nem nada. Está lá o danado do pecado. Assim como o mato, ele cresce. Então, nós temos que privar o pecado das condições ideais. É a mesma coisa com o câncer. Sabe, o câncer ele não é contagioso. O câncer, eu tenho o meu assistente de assuntos científicos aqui, todos nós temos câncer, sabia disso? Eu tenho câncer, você tem câncer, todo mundo tem câncer. Agora, o câncer vai crescer e acabar com você se encontrar no seu corpo condições ideais para crescimento. Não vou entrar em detalhes agora, mas tem a ver com pegar seu corpo, com quanto açúcar que você come, seus nutrientes, sua saúde, exercício, oxigenação, mas todo mundo tem câncer. Todo mundo aqui tem um velho homem, todo mundo aqui tem uma natureza carnal, todo mundo aqui tem pecado. E se a gente, como câncer, permitir que o nosso corpo tenha as condições ideais para crescer, assim como o câncer cresce. Por isso que hoje em dia tem tanta gente com tanto câncer.
Por quê? É o estilo de vida, o estilo de alimentação, os poluentes no ar, na água, nos remédios, enfim. Isso tudo torna propício para o câncer desenvolver. Espiritualmente é a mesma coisa, gente. Se a gente permitir, se a gente der trégua para a carne, ela vai crescer. E ela vai se tornar toda uma nação se a gente não ter cuidado. Então, o único modo de acabar com o pecado é acabar com o pecado. O único modo de acabar com o pecado é acabar com o pecado. Sabe qual é o melhor modo de você acabar com o câncer? É você não permitir uma condição propícia no seu corpo para que o câncer cresça. Só isso. É a melhor cura. Qual a melhor cura? A prevenção. Sabe, pastor, alguém que tem uma vida arruinada pelo pecado, tem esperança, tem solução, tem ajuda? Bom, tem. Agora, a que custo? Tem, mas quais as sequelas? Tem gente que sofre um câncer e eles têm que cortar uma parte do corpo, amputar isso, cortar aquilo. Precisava, não era melhor ter prevenido do que ter operado? Então, a única forma de acabar com o pecado é acabar com o pecado. Não tem outra forma. Não adianta a gente querer domar e domesticar o pecado. Não adianta a gente, isso é muito comum, querer usar o pecado para obter alguma vantagem hoje e amanhã querer, muito obrigado pecado, agora eu estou bom. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que quer usar o pecado hoje para ganhar uma vantagem, lucrar alguma coisa, pensando, bom, eu lucro hoje, aí quando eu conseguir o que eu quero, aí eu deixo esse pecado. Aí eu me acerto com Deus e está tudo bem. Não funciona assim, porque o pecado vai lhe custar muito mais caro do que você puder sequer imaginar. Vai lhe levar muito mais longe do que você queria ir. Vai lhe deter muito mais tempo do que você queria ficar. Então não tente ganhar alguma vantagem com o pecado para depois fazer as pazes com o pecado, depois se ajeitar com Deus. Não funciona assim, gente. Ninguém doma o pecado, ninguém domestica o pecado. Não tente brincar e experimentar com o pecado para ver como é que é. Não, pastor, eu só quero ver como é que é. Só vou experimentar, vou tentar, vou fazer algumas coisas. Mas eu só quero experimentar, só quero ver como é que é. Não faça isso. Se eu colocar um copo de veneno aqui, você vai beber para ver como é que é? Você quer ver como é que é se atropelado por um caminhão e passar 6 meses todo engessado lá na UTI do hospital? Não, você não precisa saber isso, porque não é bom. Igualmente o pecado. Então, tudo isso, querer domar, domesticar o pecado, querer usar o pecado para depois tentar descartá-lo, não tão fácil. Tentar de alguma forma brincar e experimentar com o pecado, tudo isso é armadilha e artimanha. O diabo vai dizer, não, só experimente. Só dê uma tragada aqui. Só dê uma injetada aqui. Só vá para essa festa. Só faça isso. Só experimente. Só isso. Faz o seguinte, você mente, você rouba, você trapaça, você ganha a sua vantagem, aí você para. Você não vai passar uma vida de mentira, de engano, de roubo e trapaça. Não, que isso. Você não quer isso, mas você precisa de uma ajudazinha. Então se sirva do pecado para conseguir aquele emprego, passar naquela prova, conseguir o que você quer. Aí depois você se ajeita e está tudo bem. Aí o crente besta acredita e morde a isca. Aí quando sente aquela isca pulsando, eu não quero mais não. O diabo é um grande mentiroso, é um grande enganador. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não funciona assim, uma armadilha, a isca, não cai nessa. A carne sempre vai buscar crescer. 1 Pedro 2,11 fala assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. A sua carne está combatendo a sua alma. Lembra que falamos sobre as 3 partes do homem, espírito, corpo e alma? Pois bem, a alma é aquela parte da gente que decide, é aquela parte da gente onde tem nosso intelecto, nossas memórias, nosso ser, nossa consciência, está tudo na alma. E a sua carne, ela está combatendo, a palavra aqui é combate, combatem contra a alma. Combater é uma palavra que tem um sentido negativo. Você está combatendo com alguém, você quer causar mal, você quer destruir, você quer derrotar outra pessoa. Então, a sua carne quer abater, ela quer fazer algo de negativo para a sua alma. Por quê? Porque na sua alma é onde você e eu tomamos decisões, onde nós desenvolvemos hábitos.
onde nós pensamos e raciocinamos. E se a nossa carne combate contra a nossa carne quer fazer com que a nossa alma fique sob sua influência. Para quê? Porque ela quer crescer na sua vida. Ela quer se tornar uma nação na sua vida. Assim como Esaú cresceu. De um homem, ele cresceu e se transformou numa grande nação. Agora, quem não acredita em mim, não tem problema, mais cedo ou mais tarde vão acreditar. Porque mais cedo ou mais tarde eles vão experimentar o reinado, a nação da carne na vida deles. Então, mais cedo ou mais tarde vão acreditar no que eu estou falando, porque é o que a Bíblia está falando. Sabe, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e declarará que Cristo é Senhor. Sabe quem vai fazer isso? O ateu vai fazer isso. Quem não crê em Deus vai fazer isso. Quem não crê em Cristo vai fazer isso. Muçulmano, hindu. Sabe quando? Os salvos, nós vamos dobrar nosso joelho lá no céu e vamos dizer, Jesus é o Senhor. Agora tem muita gente, e infelizmente a maioria da humanidade, dos seres humanos que viveram nessa terra, eles vão dobrar o joelho, vão reconhecer que Cristo é o Senhor, mas vai ser no grande tribunal do trono branco. Só que ali vai ser tarde demais. Ali não vai ter mais saída. Ali vai ser o julgamento dos perdidos. Mas todo mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho vai dobrar a Cristo. E igualmente o que eu estou falando, todo mundo vai perceber, mais cedo ou mais tarde, que a nação da carne crescendo na vida deles está causando o dano e fazendo essa confusão toda. Então, entendam, isso vai ser algo que todo mundo vai perceber isso mais cedo ou mais tarde, de um modo ou de outro. Então, um exemplo disso daqui, como a carne dominava Esaú e como a carne pode dominar a gente e trazer sequelas terríveis. Esaú, se você lembra, lá no começo da história de Esaú e Jacó, ele era controlado pela carne. Por quê? Ele era um carnal, um homem perdido, né? Isso que estamos falando. E ele chegou do campo, ele foi caçar, chegou do campo o quê? Cansado e com fome. Ou seja, um apetite carnal. Nada de errado. Mas ele era tão controlado pela carne que ele chega em casa e o seu irmão, nada bobinho, viu ele cansado e com fome. E Esaú falou, Jacó, me dê um prato de comida. Está fazendo umas lentilhas aí, me dê um prato de comida que eu estou morrendo de fome. Jacó falou, eu lhe dou em troca da sua herança, sua primogenitura. Diga uma coisa, você trocaria sua primogenitura, sua herança, sendo o mais velho, que seria uma herança dobrada, a posição de liderança na família, por um prato de lentilhas, por 10 pratos de lentilhas, por 1000 pratos de lentilhas? Não, mas como a carne dominava Esaú, ele trocou toda a sua primogenitura, toda a sua herança por um prato de lentilhas. Aquele foi o prato de lentilhas mais caro na história de toda a humanidade. Nossa, mas como ele foi tolo? Pois é, a carne leva você a fazer decisões tolas. Quando a gente deixa a nação da carne crescer em nossas vidas, a gente faz coisa errada, fala coisa errada, toma decisão errada, e tudo isso gera consequências na vida da gente. Gerou consequências na vida de Jacó, de Esaú? Claro que gerou. Ele ficou amargurado, jurou seu irmão de morte, ficou desgostoso com os pais, se revoltou contra Deus. Tudo isso por causa daquela uma decisão. Então entenda, não é só um estudo acadêmico que estamos fazendo aqui sobre a carne e o pecado em nossas vidas. Isso é uma coisa muito prática, diária, no dia a dia. Porque nossas vidas são feitas e são o resultado e consequência de decisões que nós fazemos todos os dias. Se você decide vir à igreja ou não, você decide ler sua Bíblia ou não, você decide orar ou não, você decide tomar a decisão certa ou não, o rumo que você vai dar a sua vida, para cá ou para lá, tudo isso são decisões, e nossa vida é uma corrente de decisões e suas consequências. Então, se a gente deixa a carne e o pecado reinar em nossa vida, então essas decisões, como essa de Esaú, vão ser decisões tolas. E vão ter, consequentemente, a sua consequência. Então, não é brincadeira. E lembre-se disso, nem tudo na vida é possível consertar. Entenda. Entenda. A gente vive numa época que a gente descarta, ficou velho, joga fora. Rasgou, compra outro. Lembre-se, nem tudo na vida a gente pode consertar. Tem coisas que a gente pode consertar, tem coisas que a gente pode dar um jeito, e tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que não tem jeito. Uma vez tomada aquela decisão, uma vez dado aquele passo, não tem como voltar atrás, sem incorrer mais problemas, mais dificuldades.
Então nós temos que levar isso muito, muito sério. Olhe comigo para Romanos, o Novo Testamento, e Romanos capítulo 6 e versículo 6. Estamos falando sobre a carne, e como Esaú representa a carne. Diz assim Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele sendo Cristo, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aqui está dizendo o apóstolo Paulo, sob o comando do Espírito Santo, está dizendo que a nossa carne, o nosso homem velho, tá? É referência à nossa natureza carnal, ele foi crucificado com ele. Ele quem? Cristo. Então veja bem, Cristo foi crucificado? Foi. Nossa carne, nossa natureza carnal foi crucificada com ele? Foi, está dizendo aqui. Mas tem um problema. Cristo está morto? Não. Igualmente, o nosso velho homem também não está morto. Foi crucificado, mas não está morto. Se tivesse morto, eu não estava aqui falando com vocês. A carne é isso aqui, ó. É esse corpo aqui. Assim como tem um espírito, você não vê, porque é um corpo espiritual, mas é um corpo. Então a carne está aqui. Cristo morreu e crucificou nossa carne junto a ele, mas junto com ele a carne, ela não morreu. Ela está viva. Nós temos as condições e nós temos como vencer a carne, mas a carne não está morta. Se a carne tivesse morta, ninguém pecava mais. A carne não está morta, a carne está vivinha da silva. Agora, se a gente der as condições, ela cresce. Se a gente privá-las das condições ideais, ela fica murchinha no canto dela. Mas a nossa carne foi crucificada com Cristo, e como Cristo, ela ainda vive. E se a gente dá trégua, ela cresce e domina a nossa vida e se torna uma grande nação. Deus não erradicou, destruiu a carne. Ela, de um certo modo, limitou a carne, mas não destruiu a carne. Então, nós precisamos entender essa admoestação que Deus nos traz. Estávamos em Romanos 6, vamos para Romanos 6:11, que diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aqui que está a admoestação. Ele fala: considerai-vos mortos para o pecado. Para o pecado. Considere morto para o pecado. 2. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Quer dizer, ele está lá, mas ele não deve o quê? Reinar. O que é reinar? Reinar é governar, é ser rei. O pecado não deve dominar, ser o rei, ser o manda-chuva em nossas vidas. Ele está lá, mas em vez de rei, faça dele um escravo. Faça da sua carne um escravo. Por isso que é importante a questão do jejum. A questão do jejum é importante, é a gente subjugando a carne. É você ser o rei da sua vida. É você ser guiado e comandado e liderado pelo Espírito, não pela carne. Então não reine a carne. Mas pastor, comer? É pecado comer? Não, não é pecado comer. Mas fala isso para Esaú. Esaú chegou morto de fome. E porque o pecado e a carne reinava na vida dele, ele trocou toda a sua herança, toda a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não venha dizer que a fome é inconsequente. Não. É um exemplo de como devemos ser. Agora não estou dizendo que faça jejum, está tudo certo. Não, é só um aspecto. O pecado está presente em nosso ser, sim, mas não deve reinar. Nós devemos considerá-lo morto. Não reinar, e nem apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Então não é para a gente chegar para o pecado e falar: pecado, eis-me aqui, pecado, envia a mim. Não, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Isso é você se apresentar a Deus e falar: Deus, eu estou aqui à sua disposição. É você acordar de manhã e falar: Deus, você quer me usar como hoje? É você vir numa terça ou num sábado e falar: Deus, eu estou aqui.
Use-me hoje, Deus. Eu vou sair, eu vou levar o evangelho. Me dê oportunidades. Prepare corações avante de mim. É você dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. É você se apresentar aos vossos membros. Senhor, use minhas mãos, use os meus pés, use minha boca, use meus ouvidos. Que alguém possa vir, que eu possa saber de alguma necessidade que alguém tem para que eu possa ajudar aquela pessoa. Que a minha boca possa ser instrumento para encorajar e alegrar e trazer salvação e encorajamento para alguém. Que eu possa usar esses pés para me levar, para poder ajudar. Isso é apresentar os nossos membros a Deus, não apresentar os nossos membros para o pecado, para a carne. Como fazer isso? É uma decisão. Mas é uma decisão que a gente toma, não diretamente, mas indiretamente. A gente decide morrer para a carne, vivendo para Cristo. Olha, gente, nós vamos viver para alguma coisa. Todo mundo aqui, todo mundo no mundo, nós vamos viver para alguma coisa. Essa alguma coisa deve ser Deus, não o pecado. Tem gente que literalmente vive para o pecado. Eles trabalham segunda, terça, quarta, quinta para farrar sexta, sábado, domingo. Agora veja bem, farrar não é o único pecado não, gente. Tem gente que vive para uma fofoquinha. A língua chega a estar coçando. Tem gente que vive para aprontar, para fazer mal a alguém, para destruir alguém, para desencorajar alguém, para tropeçar alguém. Você contrata alguém para fazer um trabalho na sua casa, por exemplo. Sabe o que é isso? É pessoas que não perdem chance. Eles estão se apresentando para o pecado. Estão vivendo para o pecado. Se o pecado bate na porta, eles não pensam duas vezes. Abre, entre, sente-se, que posso servir ao pecado. Agora, quando Deus bate na porta, ele se esconde. É Deus. Ele quer me usar. Eu não quero ser usado por Deus. Então, a gente tem que entender isso. Devemos nos considerar mortos para o pecado. Quando o pecado chama, você fala, morri. Não tem aquilo quando ele fala, fulano está atrás de você, diga para ele que eu morri. Quer dizer o quê? Quer dizer, eu não quero falar com ele. Eu não tenho interesse, não quero trocar ideia, não quero conversar, não quero saber dele, não quero que ele saiba de mim. Diga para ele, eu morri. Pois bem, quando o pecado vem bater na sua porta, diga que eu morri. É isso que significa, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Muita gente que o pecado nem chama, já está indo atrás. O pecado passa de longe, eles saem correndo atrás. Ei, pecado, pecado, pecado. Não reine, não dê controle e nem se apresente como membros de injustiça. Então é uma decisão que a gente faz, uma decisão da vontade, uma decisão do coração. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, com E maiúsculo, indicando o Espírito Santo de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você não quiser cumprir a concupiscência da carne, a concupiscência quer dizer uma vontade pecaminosa. É quando a língua coça, quando você está querendo fazer alguma coisa de errado. Pois é, isso é concupiscência. Se você não quer ter a concupiscência da carne, sabe o que você faz? Então você anda no Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis. Se você andar no Espírito, você não vai cumprir. Agora, se você não andar no Espírito, você vai, sim, Senhor, cumprir. É muito simples. Ou a gente anda no Espírito e não cumpre a concupiscência da carne, ou a gente não anda no Espírito e a gente vai, sim, cumprir a concupiscência da carne. Não tem outra direção. Ou é para cá, ou é para cá. Ao passo que você não anda no Espírito, você vai, sim, dar vazão à carne. A carne vai reinar, você vai se apresentar ao pecado. Você não vai considerar morto ao pecado. Por quê? Porque você não está andando no Espírito. Agora, veja bem, isso é uma decisão da vontade do homem, da mulher. Isso aqui não é nada que pode ser forçado, pressionado, induzido, ameaçado. Por isso que é tão ridículo quando alguém tenta impor alguma coisa a alguém. Não, você vai evangelizar. Você vai... Não.
Você pode fazer isso com uma rara exceção, quando são seus filhos e eles são pequenos. Porque se você fizer isso quando eles são pequenos, quando eles crescerem e ficarem aborrecentes, desculpa aí os aborrecentes presentes, você não vai precisar forçar. Ensine a criança o caminho que deve andar e quando ele crescer, o quê? Não sairá dele. Essa é a única exceção. O incrível é que hoje em dia está tudo invertido. Está tudo invertido. A gente não quer forçar as crianças a fazer nada, porque, cruz credo, forçar uma criança a fazer alguma coisa? A criança come o que quer, na hora que quer, dorme na hora que quer. Tem família que quem decide qual igreja que vai é a criança, não são os pais. Pense nisso. Então você não força a criança a fazer nada. Aí depois que a criança cresce, fica adolescente e adulto, aí querem forçar. Gente, não funciona assim. É o oposto. Quando é pequeno, você força para você moldar. É aquela idade de moldar. Agora, depois que chega a adolescência, a coisa complica, gente. Mas mesmo adolescência, mesmo, sabe, criança, adulto, adolescente, não adianta você querer forçar, pressionar. Por isso que muitas igrejas, tantas igrejas, dizem que se perde a salvação. Por quê? Para forçar a pessoa botando medo. Olha, Biel, se você não vir para esta igreja, você vai perder sua salvação. Aí, prendi o Biel. Biel tem medo de sair da igreja, senão o chão vai abrir e vai engolir ele vivo. É uma decisão do coração. Tem que ser voluntário. Voluntário. Sabe, tantas pessoas que falam, o pastor quer controlar a minha vida. O pastor quer mandar. Eu não quero mandar na vida de ninguém, eu mando na minha. Eu não tenho direito nem vontade de mandar na vida de ninguém. Eu nunca proibi ninguém de fazer nada. Nunca forcei ninguém a fazer nada. Eu sei. As histórias por aí que eu forcei, que eu proibi, que eu... Tá. Mas a verdade é que eu não tenho esse direito, dever ou vontade. Deus não me chamou para isso, não me deu autoridade para isso. E mais uma vez, eu não tenho um pingo de vontade. Os sapatos que você anda, sapatos que você calça, são os seus sapatos. As decisões que as pessoas fazem, elas têm que conviver com aquilo. Não eu. Então eu não posso decidir por ninguém. Eu já tive pessoas algumas vezes, pastor, o que eu faço? Eu falo, olha, você tem a opção A, B e C, agora o que você vai fazer? Aí é com você. Porque tem que ser algo que você decidiu no seu coração. No seu coração. Senão, não adianta. Não há outro jeito, não tem um jeito fácil. Tem que haver uma rendição voluntária a Deus. Rendição voluntária a Deus. Porque todos nós vamos servir ou a carne ou a Deus. Se você analisar tudo, se você destilar tudo, no frigir dos ovos é isso, ou a carne ou Deus. Não tem outra. Ou a carne ou Deus. E a melhor coisa que fazemos é a gente o quê? Alimentar o Espírito. Que é outra forma de dizer, andar no Espírito. Fazer coisas que alimentam o Espírito. Por exemplo, mas não tão somente, vir à igreja. Mas melhor do que vir à igreja e ouvir a pregação. E não ficar cochilando, pensando no jogo de futebol, pensando no feijão que ficou em casa no fogo, ficar pensando sabe, não é nada de mágico aqui não, gente. Sabe, ficando aqui não vai cair poeira santa em vocês, você sai daqui coberto de poeira santa. Não. É você participar nos ministérios da igreja. Por quê, pastor? Para você alimentar o seu espírito. Para você crescer na graça e na fé. É você ler sua Bíblia, passar tempo em oração. Servir e ministrar para outras pessoas. Não pensar só em você, pensar nos outros. Ficar atento a oportunidades de ser uma bênção para as outras pessoas. O oposto é você pensar em eu, meu e eu. Pronto. Lembra Jacó, quando Diná teve aquele problema lá com o príncipe de Siquém, e os irmãos foram lá e acabaram com a cidade? Leia a frase que ele disse. 4 vezes ele falou, o meu e eu. Ele estava se lixando que a filha dele estava naquela situação, que os filhos fizeram aquilo, que morreu uma cidade toda.
Ele está preocupado, o que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? Eu estou em perigo. Eles vão tomar as minhas coisas. Ele pensou no umbigo dele, gente. Sabe o que é isso? É a carne. Quando você pensa e vive só para você. Sabe que as pessoas mais tristes, as pessoas mais miseráveis do mundo, sabe quem são? As pessoas que só pensam nelas. Tudo é eu. Tudo parte do ponto de vista de eu. Eu. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter que fazer? O que eu vou perder? O que eu. Sabe? É um mundo muito pequenino. Muita pequenez. A pessoa que só pensa em eu. Quando você pensa nos outros, o seu mundo cresce. Amém. E Deus quer nos usar para sermos um canal. Agora, se o seu cano está entupido, Deus não vai mandar água pelaquele cano. Ele vai arrumar um outro canal. Uma outra forma. A bênção vai chegar lá, só não vai ser por você. A Bíblia fala que é mais abençoado dar do que receber. A carne fala, não. É mais abençoado tomar, receber. Dá, se tiver afim, tiver tempo, se estiver sobrando. Isso é andar em espírito. É você servir as pessoas. Com o evangelho. Uma palavra amiga. Sendo sincero e franco e honesto. Tudo isso é andar no espírito. Sabe? Não é nada misterioso andando, vendo visões e aquelas coisas. Não, é só você andar como Cristo andou. Cristo andou sendo um servo, ajudando as pessoas, alimentando os famintos, sarando os doentes, citando os mortos. Tudo bem, a gente não vai fazer isso porque nós não somos filhos de Deus, no sentido que ele era o Filho de Deus. Nós não temos os poderes que ele tem, porque ele veio com os poderes para mostrar e provar e cumprir as profecias que ele era o Messias. Mas nós devemos fazer. Ele mesmo falou, as obras que eu faça, os meus seguidores farão maiores. Isso não quer dizer que você vai ressuscitar um morto, quer dizer que você vai fazer mais obras e ajudar. Ele passou 3 anos. Eu tenho 25 anos de crente nas costas. Jesus teve 3 anos e meio. Abrir a porta para alguém que entrar na igreja, por exemplo. Então vamos ver aqui. Precisa ser uma decisão de coração com sinceridade, não com hipocrisia, não com engano, não para os outros verem, naquele show que você coloca ali para, olha o tamanho da minha Bíblia, olha como eu sou bom. Não, isso daí não interessa. Não é para show, não é com engano, não é com hipocrisia, porque todas essas coisas nada mais são do que artimanhas da carne de novo. A carne faz isso, a carne, e nós vamos ver isso na vida de Esaú também. A carne não quer a mudança de dentro para fora, ela quer só botar um verniz por fora. A carne só quer botar uma capa só. Não olhe debaixo da capa, só olhe para a capa mais bonita. Você quer passar aquele verniz leve, dar um jeito, uma guaribada. E ao passo que nós nos ocupamos com as coisas de Deus, em sinceridade, então o pecado vai ter menor domínio em nossas vidas. E ele não vai crescer e se tornar uma nação. Ele vai ficar no cantinho dele, um defunto, morto no canto, onde ele pertence. Semana que vem vamos voltar e vamos ver outras verdades sobre a carne a partir da vida de Esaú. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado.